Olá, gente. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos discutir a concepção platônica e aristotélica de filosofia. Muito importante já de início nós lembrarmos, Platão e Aristóteles, foram dois filósofos gregos da maior importância. Eles integraram o período chamado clássico da filosofia grega, perfeito? Durante o período da chamada História Antiga na Grécia. O Platão foi um discípulo de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, e ambos eram cidadãos atenienses. O Platão era de família aristocrática, apesar de ser ateniense. É muito importante a gente destacar que o Platão não era assim um admirador da democracia. Por que eu estou falando ateniense e democracia? É exatamente porque em Atenas que a democracia surge. Obviamente que é uma concepção de democracia muito diferente do que a gente entende hoje. E qual seria essa diferença? Assim, vamos então tentar aqui já estabelecer uma diferenciação, uma compreensão correta de cada uma dessas diferenças, particularidades entre a democracia ateniense e a democracia que a gente vive, para que possamos, portanto, seguir o curso aqui da nossa aula da melhor maneira. Bem, antes de mais nada, é importante a gente dizer que em Atenas a democracia se desenvolveu exatamente por ter condições muito particulares em relação a todas as outras cidades do mundo, especialmente da Europa, que possibilitaram esse processo acontecer. Vamos dizer que além do próprio desenvolvimento comercial, que era razoável em Atenas, o processo de incremento da escrita também colaborou bastante. A própria maneira como eles interpretavam a vida a partir das narrativas míticas, em grande medida também colaboraram para esse aspecto. E, portanto, os cidadãos atenienses estabeleceram um processo político onde cada um dos chamados cidadãos poderia decidir sobre os rumos da cidade. Então, democracia é uma palavra que etimologicamente quer dizer poder do povo, Então, demo é poder, demo é povo e cracia poder. Então, democracia, poder do povo, certo? Então, isso é uma expressão, portanto, que se desenvolve nesse período aí. A democracia ateniense, então, era marcada pela participação direta das pessoas nas decisões políticas. E isso é muito importante. Por quê? Vejam, porque isso diferencia o modelo de democracia que a gente tinha em Atenas e o modelo que está constituído na maioria dos países do mundo. Então, o modelo constituído de democracia em Atenas era chamado de democracia direta. O modelo de democracia que nós vivemos na maior parte do mundo é democracia indireta. Ou seja, em Atenas, os cidadãos não escolhiam alguém para os representar. Os cidadãos ocupavam as praças públicas, constituindo aquilo que vai ser chamado de ágora, que era a assembleia onde se discutia as decisões políticas e econômicas, as decisões de uma forma geral acerca da cidade, acerca dos rumos da cidade. Então, os cidadãos não escolhiam ninguém. Eles mesmos usavam a palavra, certo, para, portanto, defender suas ideias. Já a democracia que nós temos hoje, predominante no mundo, não é assim. Os cidadãos escolhem representantes que, portanto, vão supostamente defender os seus interesses. Então, essa é uma diferença entre democracia direta, que é esse modelo constituído ali em Atenas, e democracia indireta, que é o que a gente vive hoje de maneira predominante. E aí, essa questão é muito significativa, muito importante, porque, vejam, se os cidadãos eles tinham que falar para defender suas ideias, então você percebe que a capacidade de convencimento, de argumentação, era extremamente necessária. As propostas aprovadas eram as propostas de quem
tinha mais capacidade, mais qualidade argumentativa, que tinha mais poder de convencimento, para, portanto, vamos dizer assim, ter a sua ideia aprovada entre os seus pares. E aí, nesse período, surge um conjunto de sujeitos chamados sofistas. Não confundir com surfistas, por favor. Então, sofistas eram uma espécie de professores de oratória, certo? Que tinham um compromisso em ajudar as pessoas na arte de convencer. Então, o convencimento era muito mais importante para os sofistas do que necessariamente a verdade, vamos dizer assim. Então, sei lá, para dar um exemplo bobo aqui, certo? Vamos imaginar que eu estou caminhando na chuva. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está caindo um temporal em Maceió. E eu estou lá caminhando com esse livro aqui na cabeça, acho que dá para vocês verem. E alguém passa por mim e pergunta: Magno, por que você está com um livro na cabeça? E eu digo: bem, mas isso não é um livro, isso é um guarda-chuva. A pessoa questionaria em seguida: não, isso é um livro. Eu digo: não, é um guarda-chuva. O que é um guarda-chuva? Não é um instrumento para proteger da chuva? Então é um guarda-chuva. Veja que esse é o tipo de argumentação que um sofista faria, ou que teria a capacidade de ensinar aos demais. Por quê? Porque ele está mais comprometido com o convencer, do ponto de vista, vamos dizer assim, até conceitual, né, do que necessariamente com a verdade. E aí, esses sofistas, eles tinham um conflito significativo com Sócrates, com o próprio Platão. Mas não é esse o motivo que faz o Platão, portanto, ter, digamos assim, uma crítica à democracia. O Platão vai ser crítico à democracia, especialmente após a condenação de Sócrates. Sócrates, que era o seu mestre, que tinha, portanto, desenvolvido um método filosófico chamado maiêutica. Maiêutica é uma palavra que significa dar à luz. Conta a história que a mãe do Sócrates era parteira, então, a partir daí, essa palavra tem uma relação. Então, o Sócrates, que desenvolveu um método que era dar à luz ao conhecimento, portanto, representou uma ameaça às figuras mais importantes da época, né? Os mais endinheirados, os que tinham, podemos dizer assim, mais influência, juízes. E, obviamente, que quem ameaça as estruturas de poder se torna a persona non grata, né? Se torna um sujeito perseguido. E o Sócrates, portanto, passou a ser esse sujeito perseguido porque cometia o gravíssimo crime de aproximar as pessoas do conhecimento, em provocar nas pessoas a capacidade de dar à luz ao conhecimento. Bem, então só rapidamente para a gente lembrar, o Sócrates, ele tinha, portanto, esse método que consistia fundamentalmente, né, na ironia, em primeiro plano, certo? Então, o sujeito vai, portanto, ser questionado de maneira irônica, para que, a partir desse processo, ele possa reconhecer que não sabe. Então, é daí que vem a sabedoria do Sócrates, né, na época já estabelecida, ao reconhecer que só sabe que nada sabe, só sei que nada sei. Bem, afirmar que eu só sei que não sei é apenas uma maneira de dizer que eu tenho muito a aprender. Por quê? Só quem reconhece que não sabe pode aprender. Então, sei lá, vocês estão assistindo essa aula porque, penso eu, reconhecem que não sabem filosofia. E, portanto, estão aqui para aprender filosofia. A mesma coisa eu diria para um sujeito que está indo tirar a carteira de habilitação numa autoescola, ou a criança que vai se alfabetizar. Só pode aprender quem reconhece que não sabe. Quem acha que já sabe tudo, bem, esse não precisa mais. Ou não é que não precise mais, esse dificilmente vai aprender coisas novas, porque já se sente detentor do conhecimento, não está aberto a essa possibilidade. E esse processo de ironia, né, que o Sócrates desenvolvia era feito através de diálogos. Né? Então, através dos diálogos, Sócrates fazia esse tipo de questionamento e colocava os sujeitos, portanto, numa situação incômoda,
A partir do momento que os sujeitos reconheciam que não sabiam, então se estabelecia aí sim a possibilidade do conhecimento aparecer. Então esse método socrático chamado maêutica incomodava muito as elites, e o Sócrates, por conta disso, foi preso e acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Bem, isso é muito interessante, né? Porque, vejam, quem na história humana que representou alguma ameaça ao poder estabelecido não foi acusado das mesmas coisas, né? De corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Vocês sabem que o uso da religião é muito forte para impor um medo às pessoas, para impor um determinado caminho político, para provocar, inclusive, um certo terrorismo psicológico, né? Não faz muito tempo, vocês viram aí, aqui mesmo no Brasil, muitas fake news acerca das chamadas mamadeiras de órgãos genitais, né, de kit gays distribuído nas escolas. Então, o que é que eram essas acusações? Eram, primeiro, mentiras, mas que representavam no imaginário das pessoas uma ameaça, uma corrupção à juventude, né? E uma ameaça aos deuses. Veja, são as mesmas acusações que o Sócrates foi vítima. Então, é como se a história se repetisse, mas só que de formas diferentes, com um certo conteúdo semelhante, mas de formas diferentes. Então, o Sócrates também foi vítima desse mesmo ataque, dessas mesmas fake news, vamos dizer assim, certo? Que já existiam durante esse período. E foi condenado à morte. E é interessante porque o Sócrates era um sujeito, podemos dizer assim, que vivia a cidadania ateniense de maneira intensa, inclusive tinha participado de batalhas para defender a sua cidade. O Sócrates era um sujeito que admitia a moral grega de que o indivíduo, ele só é algo na medida que ele, portanto, tem uma identidade comum. O que é que isso significa? Significa que para os gregos, especialmente para os atenienses, o sujeito que é ateniense e está fora de Atenas, ele, portanto, é um estrangeiro. E se ele é um estrangeiro, ele não tem identidade. Se ele não tem identidade, ele não é ninguém. Você percebe que depois isso vai se modificar, na medida que a gente vai ingressando no capitalismo, ou seja, um modo de produção bastante diferente desse período aí da Grécia, que era um modo de produção ainda escravagista. O que mais importa não é a nacionalidade, a pátria, a identidade, vamos dizer assim, que o sujeito tem em relação ao seu povo. O mais importante é o dinheiro. No capitalismo, se eu tenho dinheiro, não importa se eu sou árabe, se eu sou asiático, africano, eu compro o que eu quero e vou onde eu quiser. Bem, mas nesse período aí do Sócrates não era bem isso que valia. O que valia era o sujeito ser, portanto, integrado à vida coletiva da sua cidade. Então, quando Sócrates é condenado à morte, a ele foi dada a opção de viver, desde que não fosse em Atenas. Mas isso significava para o Sócrates, portanto, a admissão da escravidão, porque os sujeitos estrangeiros eram escravos em terras outras. E, obviamente, o Sócrates não queria admitir a sua escravidão e, portanto, tomou a cicuta. O que era a cicuta? Era um veneno, né, que fazia o sujeito morrer, tinha uma letalidade grande, e foi a condenação que o Sócrates teve. Então, isso, obviamente, vai interferir bastante na formulação do Platão, que está observando toda aquela realidade, certo? Mas é fundamental a gente partir daí, mas perceber que a concepção, portanto, de política que o Platão vai desenvolver, ela está totalmente relacionada à sua teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento do Platão, portanto, chamada também de teoria dos mundos, ela divide a realidade em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível vai ser correspondente ao mundo dos sentidos, ele é imperfeito, certo? É impossível, portanto, alcançar o conhecimento verdadeiro a partir apenas do mundo sensível. Ele é o mundo das aparências, ele é falso, ele é mutável. Já o mundo inteligível seria o mundo das ideias, onde ele é perfeito, onde reside efetivamente o conhecimento, onde se dá a essência das coisas, onde a verdade está estabelecida, onde há uma imutabilidade, ou seja, uma ausência de mudanças. Então, para dar um exemplo aqui, que
em alguma medida pode ilustrar, certo? Esse caso, essa explicação. Veja, eu estou aqui com um pincel para quadro branco, né? Então, veja, eu pergunto a vocês se esse pincel ele vai ser eterno. Com certeza vocês vão dizer que não, porque ele é feito de um material que, muito embora seja o plástico, ele vai se degradar com o tempo, mesmo que demore. Esse pincel também ele pode ser quebrado, né? Então você percebe que esse pincel, assim materialmente, tal como eu estou tocando agora, ele integraria na concepção do Platão o que ele vai chamar de mundo sensível, certo? Mas se eu perguntar para você o que é um pincel de quadro branco, vocês vão dizer, olha, é um instrumento para escrever, para dar aula usando o quadro. Então isso vale para esse pincel ou para qualquer outro, independente da aparência que os pincéis vão ter. Se esse vai ser branco, se o outro vai ser preto ou azul, enfim. Então você percebe que no caso do mundo inteligível, portanto chamado também de mundo das ideias, o que vale, o que é considerado verdadeiro, o que é considerado conhecimento é o conceito. Veja, o conceito de pincel para quadro branco, ou seja, o conceito segundo o qual afirma que ele é um instrumento para escrever em quadros brancos, ele é imutável, ele vale para qualquer tipo de pincel. Ele não se modifica. Então, para o Platão, aí está a verdade das coisas, aí está, portanto, a essência. Já o objeto físico, né, o pincel efetivamente aqui, ele se modifica, ele pode quebrar, ele é imperfeito. Então, essa divisão que o Platão vai estabelecer entre mundo sensível e mundo inteligível, mundo dos sentidos e mundo das ideias, que é exatamente correspondente, são ideias correspondentes, em alguns livros vocês vão ver escritos de uma forma, em outros livros de outra. Essa teoria do conhecimento do Platão vai ser absolutamente central para a sua elaboração da política, de uma ideia de política, em contraponto à ideia de democracia que até então existia. Então Platão vai dizer que existem 3 tipos de gente, certo? Ele vai classificar. Ele vai dizer que existem aquelas pessoas que, portanto, têm aptidão para trabalhar, aquelas pessoas que têm aptidão para a arte militar e aquelas pessoas que têm aptidão para governar. Então ele vai fazer essa divisão. E vocês percebem que nessa divisão há uma hierarquia, há tipos diferentes de pessoas. Os que nasceram para trabalhar, os que nasceram para proteger e os que nasceram para governar. Essa hierarquia aí coloca no topo aqueles que nasceram para governar. Veja, esse processo ele também não é do acaso, exatamente porque os gregos compreendiam que o universo ele é composto de hierarquia total, onde as coisas há coisas que têm funções mais simples e coisas que têm funções mais complexas. Isso vale para os seres humanos e vale para a vida como um todo, certo? Então, a coisa funciona bem quando está cumprindo bem a sua função, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar, para o Platão, o sujeito que tem vocação para trabalhar, ele não poderia governar. Por quê? Porque ele não tem aptidão para isso, ele estaria fora do seu lugar, certo? A mesma coisa valeria para o sujeito que tem a aptidão para governar. Ele não poderia estar trabalhando, porque ele não faria bem a sua função, haveria um desequilíbrio, percebe? Então, veja, uma vez estabelecida essa classificação entre produtores, protetores e governantes, o Platão vai dizer que esses governantes devem ser os filósofos, certo? Eles devem ser os filósofos. Por quê? Porque os filósofos têm mais possibilidade de alcançar o mundo das ideias, o mundo inteligível. Já os demais, portanto, têm mais dificuldade. E aí, bem, se quem tem mais capacidade são os filósofos, então eles devem governar. Porque se juntar todo mundo igual, segundo Platão, é claro, para decidir, os que não sabem, ou melhor, os que têm mais dificuldade de alcançar o mundo inteligível vão cometer vários erros. E eles são maioria. Então a tendência de fazer coisas equivocadas é grande. A tendência de matarem o Sócrates na elaboração do Platão é grande, né? De matarem Sócrates,
né? Para a gente colocar aí no plural. E essa classificação tem a ver com os tipos de alma que cada sujeito teria para o Platão. Então, o filósofo teria uma alma racional, os protetores, aqueles que estão relacionados à arte militar, teriam uma alma irracível, e aqueles que irracível é uma palavra que indica colérica também, entendeu? Assim, mais agressiva, vamos dizer. E tem um terceiro sujeito, que são aqueles produtores que eu me referi, que tem uma posição mais passional, né? Vamos dizer assim, concupiscente. Bem, então você percebe que o Platão vai desenvolver uma concepção de política, onde os filósofos devem governar, onde os reis devem ser filósofos, e, portanto, tem uma relação total com a sua teoria do conhecimento e com essa própria ética que os gregos tinham de hierarquizar tudo, inclusive os tipos de seres humanos. Percebe? Bem, então o Platão vai ser um cara que vai compreender que é melhor uma tirania do que uma democracia. Por quê? Porque numa tirania, para o Platão, basta você tirar o tirano e as coisas estão resolvidas. Já numa democracia, que tem muita gente ruim governando, aí é mais difícil. Percebe? Então, é claro que quando você vai fazendo essa abordagem do Platão, em alguma medida, você vai identificando uma certa elitização do pensamento platônico, né? E não poderia ser diferente. O Platão é um representante da aristocracia ateniense, né? Ele está ali na elite de Atenas. Mas, assim, por outro lado, também, quando você vê as pessoas, vamos dizer assim, reproduzindo ignorância, inclusive como instrumento político, parece que essa posição do Platão merece até uma certa simpatia. Bem, então eu acho que ficou claro aí quais são as ideias fundamentais, para, portanto, esse processo de política funcionar, concepção do Platão. Agora vamos ver aí a concepção do Aristóteles, certo? O Aristóteles, assim, só uma coisa antes, o Platão ele tem um livro que ele vai trabalhar bem isso, chamado A República, né? É de domínio público, eu recomendo que vocês se puderem, portanto, possam dar uma pesquisada na internet. O Aristóteles, ele vai ser um filósofo, portanto, que vai ser discípulo do Platão, mas vai ter uma concepção de política bem distinta, né? As suas obras principais aí, que vai discutir esse tema, são Política, né? E Ética Nicômaco. Vejam, o Aristóteles ele vai ter uma visão, podemos dizer assim, contrária à visão do Platão, porque ele considera a visão do Platão utópica, né? Utópico no sentido de estabelecer uma sociedade ideal, conforme eu descrevi aqui. O Platão, então, vai ter uma posição elitista, mas o Aristóteles ele vai ter uma posição que defende, na verdade, a maior participação dos cidadãos nas decisões. Então, diferente do Platão, que vai ser contra a democracia, o Aristóteles vai entender que o sujeito, cidadão, ele deve participar efetivamente da política porque ele é um animal político. Então, se o cidadão não participa da política, ele está deixando de cumprir, portanto, uma das suas funções. E se ele está deixando de cumprir uma das suas funções, ele, portanto, está provocando um desequilíbrio. Então, o alcance da felicidade, da realização do sujeito, seria exatamente participando da política, né? E essa ideia de política, né, ela tem a ver até com o conceito de polis, né, que é cidade, né? E no caso dos gregos, eram cidades-estados, onde cada cidade-estado tinha a sua própria constituição, suas próprias leis, seu próprio exército, seu próprio funcionamento. Muito embora fossem todos gregos, mas eram cidades-estados com independência, com autonomia, né? Apesar do Platão, ou melhor, desculpa, do Aristóteles, ser um sujeito mais próximo ou defensor da democracia, ele vai compreender que no caso da escravidão é uma coisa natural, porque também alguém precisa trabalhar para eles poderem viver com tranquilidade. Então, por que o Aristóteles vai defender isso? Porque ele também é um representante da aristocracia.
Então vejam, esses caras aí, eles estão formulando concepções filosóficas que a gente obviamente tem críticas, né? Mas que são correspondentes à ética da sua época, à ética do seu tempo. Então, é por isso que essas ideias se estabelecem, percebe? Então, o Aristóteles ele vai dizer que existem alguns tipos de governo, certo? E que, portanto, é necessário que a gente faça diferenciações, né? Ele vai dizer que existe a monarquia, que é um governo de um só, que pode se tornar uma tirania. O Aristóteles vai dizer que existe também a aristocracia, que é o governo dos melhores, podendo se degenerar para uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos, né? E existe também a democracia, que é o governo de muitos, que pode se degenerar para a democracia. Mas o Aristóteles, então, ele vai ser um sujeito que defenderá que o cidadão deve participar das decisões políticas, todos, porque essa é a sua condição. Né? E aí, quando ele faz a diferenciação da escravidão, ele está querendo dizer o seguinte: olha, os escravos não são cidadãos, então os escravos não devem participar das decisões políticas. E quem são os escravos? Os escravos são os estrangeiros. Lembra do que eu falei lá do Sócrates? Que ele não queria ser estrangeiro em terra alheia porque ele seria escravo? A mesma coisa vale agora. Os estrangeiros eram escravos em Atenas. E aí esses não eram considerados cidadãos. Estavam ali para trabalhar. E essa hierarquia, portanto, que Aristóteles apresenta entre escravos e cidadãos, é diferente da hierarquia que o Platão vai apresentar, certo? A lei que eu apresentei entre produtores e os que praticam arte militar e os que têm capacidade de governar. Né? Então, essa hierarquia vai ser diferente. Muito embora também o Platão defendesse a escravidão. Né? Então, essas coisas aí são referentes à época. E aí, só para finalizar essa aula, é muito importante dizer que os cidadãos na Grécia eram considerados aqueles que, vamos dizer assim, tinham posses, né? Então, os escravos não eram cidadãos e eram, via de regra, estrangeiros. As mulheres também não eram consideradas cidadãs, nem os jovens, né? Então, só eram considerados cidadãos os homens proprietários, percebe? Então, tudo bem, o Aristóteles está defendendo uma democracia onde todos os cidadãos participam, mas esses cidadãos não são todos os integrantes da sociedade. Compreenderam? Bem, eu espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês entram em contato novamente. Vamos encerrar a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham, portanto, absorvido bastante, anotado. Quem não pôde assistir, assista novamente para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Até breve.